Então, bora para os exercícios. Pessoal, agora vamos resolver os exercícios, né? A gente vai de exercícios mais simples até um pouco mais complexos, envolvendo unidades de concentração. O exercício vai aparecer em algum lugar da tela. A gente não vai resolver a lista toda, porque é uma lista grande. Mas a gente pode disponibilizar para vocês a lista toda. Vamos lá. O número 1 da lista diz o seguinte: calcule as concentrações das soluções abaixo em gramas por litro e mol por litro, né? A letra A diz 0,2030 gramas de carbonato de sódio em 50 ml de água deionizada. A gente vai começar, primeira coisa, marcando o que e o que a gente vai fazer, né? A questão está pedindo para a gente calcular em gramas por litro e em mol por litro. Então, primeira coisa, vamos colocar que a gente vai fazer em gramas por litro, só para a gente não se perder. Fórmula, pessoal, a gente vai trabalhar com a fórmula, mas depois eu vou mostrar um choque de realidade para vocês, o que dá pra gente fazer, dá para fazer até sem fórmula. Vamos lá, concentração em gramas por litro é igual a massa sobre volume. Essa é a fórmula básica que a gente vai usar, tá? Deixa eu trocar a cor da caneta. Os valores são a massa, 0,2030, sobre o volume que foi dado pra gente, foi dado em 50 ml. Lembra que eu falei que a gente só vai trabalhar com volume em litro? A gente precisa converter isso aqui para litro. Como que a gente faz? Divide isso por 1000. Certinho? O valor que vai dar pra gente, 0,05 litros. Fazendo esse cálculo, dividindo 0,2030 por 0,05 litros, nós temos que a concentração vai ser igual a 4,06 gramas por litro. Tá? Nós já fizemos os cálculos, tá? Eu até peço para vocês fazerem os cálculos, né? Esperarem, olha a questão, dá uma pausa, faz os cálculos, depois volta para a gente resolver junto, certinho? Então, o primeiro resultado, 4,06 gramas por litro, certinho? Gramas por litro já foi. O que a gente precisa fazer? Resolver em mol por litro, que é o que a questão está pedindo para a gente também. Em mol por litro, fórmula. Concentração em mol por litro é igual a massa sobre massa molar vezes volume em litros. Nós temos a massa? Temos a massa. Nós temos a massa. Qual a massa? A mesma, 0,2030. O problema, qual o problema agora, Augusto? Massa molar. Como que faz isso? A gente precisa olhar, né, o reagente que a gente está utilizando, e esse reagente é o carbonato de sódio. Qual a fórmula do carbonato de sódio? Aí vem as aulas de química geral que a gente precisa assistir para a gente poder saber fórmula molecular dos reagentes, tá bom? Qual a fórmula? A fórmula é Na2CO3. Certinho? A gente precisa calcular a massa molar. Como que a gente calcula? A gente vai somar as massas molares, em particular, de cada um dos reagentes aqui, tá? Nós já temos a massa molar dele calculada. O que eu digo para você? Calcule aí, tá? Para você entender como faz. Num próximo vídeo a gente vai ter oportunidade de fazer isso com mais calma, com mais tranquilidade, tá? Mas nós já temos a massa dele calculada. Qual a massa do carbonato de sódio? 104, certinho? 104 vezes o volume que a gente está trabalhando, 0,05. Fazendo aquele cálculo, pessoal, nós vamos ter que a concentração em mol por litro
do carbonato de cálcio é igual a 0,039 mol por litro. Só que a gente não vai trabalhar com 0,039. A gente vai precisar trazer isso para uma outra fórmula. Qual a forma? Notação científica, pessoal. Muito importante. Como que fica em notação científica? 3,9 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Esse é o resultado. Como eu falei, pessoal, a gente tem outra forma de resolver. Como? Usando a tabela de mudança de unidade, né? Ou seja, a gente não precisa colocar a fórmula da concentração em mol por litro para poder transformar isso aqui para mol por litro. O que a gente pode fazer? Só mudar a unidade, certinho? Como que a gente faz para trazer de gramas por litro para mol por litro? Volta o vídeo e tenta. Já tentou? Então vamos embora. Como que a gente faz? A gente vai literalmente dividir pela massa molar. Certo? Vamos lembrar como é que é a fórmula? A fórmula é assim, ó. Concentração é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente já está fazendo esse cálculo aqui, certinho? A gente só vai literalmente fazer a divisão pela massa molar. Quando a gente muda a unidade, é literalmente isso. Qual o valor que a gente vai conseguir? A mesma coisa, 0,039 mol por litro, que a gente vai estar trabalhando em notação científica, sendo 3,9 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Certinho? Pessoal, agora a número 1B, né, que diz o seguinte: 25 miligramas de cloreto de alumínio em 20 ml de água ionizada. Primeira coisa, a gente vai calcular a concentração em gramas por litro, que a fórmula já diz o seguinte: concentração grama por litro é igual massa sobre o volume. Nós recebemos, só que isso é um porém muito importante, na questão nós recebemos em miligramas. O que a gente precisa fazer? Converter de miligrama para grama. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Dividindo por 1000. É literalmente isso. Certinho? Vamos lá. Qual o valor que a questão dá pra gente? 250 miligramas. Então, a gente vai colocar aqui 250 miligramas, só pra gente se orientar. E a gente vai trazer para gramas. 0,25 gramas. Certinho? Já temos o valor. Agora a gente vai seguir aqui em cima e vai jogar na fórmula, né? Vai ficar 0,25 gramas dividido sobre o volume. Deixa eu ver o volume que a questão deu pra gente. 20 ml. Na questão passada, nós convertemos, né, 50 ml, né, para litros. Então a gente vai converter aqui, a gente já sabe como é que vai ficar. Fica 0,02 litros. Ok? Fazendo o cálculo, a gente sabe que a concentração em gramas por litro é igual a 12,5 gramas por litro. Certinho? Augusto, a gente vai botar naquela fórmula de mol por litro de novo? Para poder... Não. O que a gente vai fazer? Vamos passar direto. Vamos só converter a unidade, né? Usando a tabela de conversão de unidade, né? Quando a gente converte a unidade, a gente vai literalmente dividir pela massa molar. A questão diz pra gente que o reagente que a gente vai utilizar é o cloreto de alumínio, né? Que é o AlCl3, né? A massa molar do cloreto de alumínio é igual a 133,35 gramas por mol. Certinho? Essa é a massa molar do cloreto de alumínio. A gente só vai literalmente dividir pela massa molar.
Quando a gente divide pela massa molar, né, 133,35, nós temos que o resultado é 0,0937, que em notação científica fica 9,37 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Certinho? A gente edita esse pedaço. Sempre a gente tem que editar, vai. Foi?